Queridos amigos, vamos para mais uma parte da nossa quinta aula do curso Aprendizes do Evangelho, parte 2, do Centro Verdade e Luz de Atibaia. Hoje, o tópico intitulado Ajuda-te, que o céu te ajudará. Foi tirado do Evangelho de Mateus, capítulo 7. E o livro nos traz aqui um versículo, 7 a 8. Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto, pois todo o que pede recebe, o que busca acha, e ao que bate se lhe abrirá. Essas afirmações, pronunciadas por Jesus no Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, nos fazem refletir e muito. Antes de passarmos aqui para a lição do livro, cabe algumas considerações sobre o próprio Sermão da Montanha, que é tida como uma das mais belas passagens do Novo Testamento, que narra os fatos da vida de Jesus entre nós. Esse Sermão da Montanha, proferido a uma multidão que tinha vindo para ouvir e aprender com o Mestre Jesus, nos traz ensinamentos valiosos, passados há quase 2000 anos atrás, mas válidos para a atualidade. Sermão das Bem-aventuranças, logo em seguida ele nos ensina a rezar o Pai Nosso e dá diversos conselhos de conduta, de moral cristã. Esse capítulo 7, de que trata o nosso livro, até cabe ler para vocês um pedacinho aqui do Novo Testamento, Bíblia. Tem título Diversos Conselhos. Não julgueis e não sereis julgados, porque do mesmo modo que julgardes, serei também vós julgados, e com a medida que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Porque olhas a palha que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu. Como ousas dizer a teu irmão, deixa-me tirar a palha do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho, e assim verás para tirar a palha do olho do teu irmão. Não lanceis aos cães as coisas santas, não atireis aos porcos as vossas pérolas, para que não as calquem com os seus pés, e voltando-se contra vós, vos despedacem. Pedi, e se vos dará. Buscai e achareis. Batei e vos será aberto. Porque todo aquele que pede recebe, quem busca acha, a quem bate abrir-se-á. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se ele lhe pedir pão? E, se lhe pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Se vós, pois, que sois maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará coisas boas ao que lhe pedirem. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei por vós a eles. Essa é a lei e os profetas. Que ensinamento maravilhoso. Finalizando com faça ao próximo o que quer que você faça para você mesmo. Naturalmente, os filhos pedem tudo o que querem aos pais. O bom pai e a boa mãe não são aqueles que se importam com o bem-estar dos seus filhos e buscam orientá-los a todo momento, através do sim e do não? Assim também é o nosso Pai. Quando aqui na Bíblia nós lemos que pai que dá uma serpente quando o filho lhe pede um peixe, ou lhe dá uma pedra quando ele pede um pedaço de pão, imaginemos nosso Pai Celestial. O que Ele é capaz de fazer por nós? Mas a gente, na nossa infância, eu digo infância porque nós ainda somos crianças espirituais, não entendemos os desígnios de Deus. Às vezes, o que a gente acha que é melhor para nós, que nós pedimos, não é de fato o melhor, porque só Deus sabe o que nós precisamos. Às vezes, como diz Eliseu Rigonati no livro Evangelho dos Humildes,
aqui tem um trechinho muito interessante. Muitas vezes o que os filhos pedem poderá originar desastres. Então o pai previdente não las dá. E o que os filhos não pedem, por não saberem pedir, o pai lhes dá. Assim é Deus. Ele só dá a seus filhos, que somos nós, aquilo que realmente contribuirá para a nossa felicidade futura. Isto é, para a nossa felicidade espiritual. Sem que pergunte se nós gostamos ou não gostamos, se queremos ou não queremos. Ele nos dá tudo que possa contribuir para a nossa evolução espiritual e nada que nos cause danos, como muitas vezes a gente pede. Muitas vezes Ele nos dá a riqueza ou a pobreza, doença, sofrimento. São dádivas do Pai? Sim. Por quê? Porque Ele visa o nosso aprimoramento, o nosso crescimento espiritual. Muitas vezes a gente pede, como os antigos faziam, pediam riqueza, pediam uma boa vida com tranquilidade e paz. Mas isso seria de bom para o futuro espiritual, para a evolução? Serviria para nos lapidar, para nos moldar para a felicidade futura? Só Deus sabe o que é bom de fato para nós. Como os pais governam a vida dos filhos enquanto pequenos, assim Deus faz conosco. Por isso, como diz aqui o nosso livro, em que realidade devemos pedir? Lembremos da passagem de Jesus por Israel, naquela região, que as pessoas costumavam pedir em orações coisas materiais, como haviam clamado pela terra prometida, onde abundava o leite e o mel. Os ensinamentos de Jesus vêm nos ensinar a não pedir coisas materiais, e sim força para nós desenvolvermos nossas virtudes. Reflitamos sobre essas virtudes: coragem, resignação, paciência e esperança. De que mais precisaríamos? Pensando em todas as circunstâncias difíceis da nossa vida, que podem ocorrer, a gente fica imaginando uma série de soluções. Mas de todas as soluções que podemos imaginar, as únicas realmente estáveis, duradouras e eficazes são as nossas disposições íntimas, nosso sentimento de boa vontade. Nós podemos atravessar qualquer tormenta, como essa que estamos vivendo agora no mundo atual. Se tivermos determinação, boa vontade, perseverança e fé, nós atravessaremos. Se nós orarmos com fervor, nós receberemos inspirações dos mensageiros celestes, que renovarão nossa esperança e trarão a sustentação necessária para enfrentarmos qualquer situação que a vida nos coloca, qualquer situação que aparece em nosso caminho. Muitas vezes, nós não devemos pedir a solução do problema, mas nós pedimos força para transpor aquele obstáculo, para resolver aquele problema. Não pedimos que Deus nos mande mensageiros celestiais para nos segurar, para nos fazer atravessar por aquele precipício. Pedimos, sim, a Deus força e iluminação para nós acharmos o melhor caminho, para passar por aquela dificuldade. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, no item 5 de Kardec, encontramos o seguinte texto. Segundo a compreensão moral, essas palavras significam o seguinte: pedi a luz que deve clarear vosso caminho, e ela vos será dada. Pedi a força de resistir ao mal, e a tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão ajudar-vos. E, como o anjo de Tobias, vos servirão de guias. Pedi bons conselhos, e jamais vos serão recusados. Batei à nossa porta, e ela vos será aberta, mas pedi sinceramente, com fé,
fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às próprias forças. As próprias quedas que sofrerdes constituirão a punição do vosso orgulho. Humildade nunca é demais, né, gente? Outro aspecto relevante na afirmação, ajuda-te que o céu te ajudará, é que podemos notar que há uma situação condicional, ou seja, a primeira ação é sempre nossa. Para nós sermos ajudados, nós temos primeiro nos ajudar. A gente tem que estar preparado para receber essa bênção do céu. Se a gente não der o primeiro passo, se a gente não mostrar boa vontade, mostrar perseverança, do que adianta? Para a luz chegar até nós, a primeira coisa que nós temos que fazer, abrir os nossos olhos e o nosso coração para ela. É preciso que cada um faça a sua parte. Para receber, deve pedir. Para achar, deve buscar. Para entrar, deve bater. Isso significa, em outras palavras, que é preciso trabalhar para conseguir cada um de nossos propósitos. O trabalho desenvolve a inteligência e gera o progresso. Essas duas leis, a lei do trabalho e a lei do progresso, são leis divinas. Kardec comenta no item 3 do mesmo capítulo, citado agora há pouco. Se Deus tivesse liberado o homem do trabalho físico, os seus membros seriam atrofiados. Se o livrasse do trabalho intelectual, o seu espírito permaneceria na infância. Então, tudo que nós temos de dificuldades, de obstáculos, serve para o nosso crescimento. Nós não podemos ser tão infantis assim e enxergar só o agora, só aquele momento, só as nossas vontades. Nós temos que enxergar mais além, sempre. Vemos que todas essas coisas têm um propósito, uma razão de ser, e nós só nos tornamos melhores quando utilizamos nossos dons físicos e intelectuais. Assim, ainda continua Kardec. Busca e acharás, trabalha e produzirás, e desta maneira serás filho das tuas obras. Terás o mérito da sua realização e serás recompensado segundo o que tiveres feito. Ajudemos-nos, busquemos o trabalho e o estudo. E com certeza o céu nos ajudará. Fiquem em paz e até a próxima aula.